Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em direto agora nesse momento para mais um dia e mais uma oportunidade de fazermos diferente. E hoje com uma convidada super especial. Vamos ver se nós... Olha aí, já começou a entrar gente aí nessa live. Olha que maravilha. Móveis Jefferson aderiu à nossa live. Gente, que legal vocês estarem entrando assim logo no início da live, porque sabem que a gente está aqui para colaborar com vocês. Olha o Ativamente, a Renata. A gente está aqui para colaborar com os cuidadores, está aqui para levar conhecimento, para fazer uma troca de experiências, né? E hoje, claro, nós vamos receber uma convidada super especial, tão importante quanto as outras pessoas que estão nessa semana de lives que nós estamos preparando para vocês. Todos os dias nós vamos trazer uma pessoa diferente e todos os dias essas pessoas terão coisas importantíssimas para falar para você que é cuidador de idosos, para você que é idoso, para você que é cuidador familiar, para você que é apenas um admirador das nossas redes sociais. Não saia daí, fique aqui conosco, porque o que nós temos sempre é conhecimento sobre o processo do envelhecimento, super atualizado, para trazer para vocês, para que vocês possam estar repassando no dia a dia, na vida social aí, porque nós estamos rumando aí, né, a um envelhecimento ativo e saudável. Olá, Rosana, boa tarde. Ângela, José Luiz Arruda, boa tarde. Eu vou aproveitar o momento e vou convidar vocês para convidarem pelo menos 5 pessoas das suas redes sociais. Sabe como é que você faz? Ali embaixo tem um aviãozinho, uma setinha. Pega naquela setinha que ele joga direto lá para os seus amigos. E a gente convida os nossos amigos. Eu vou convidar os meus e você convida os seus. Vamos lá, então. Eu vou mandar aqui já para os meus. Vamos lá. Atenção. Estou mandando aqui os meus convidados para a live de hoje. Você está convidando os seus aí? Aproveita, põe o dedinho aí na tela, manda ver aí que os nossos convidados estão aguardando essa live esperada aí hoje, tá? Eu já estou convidando, inclusive. Olá, Josi, boa tarde. Olá, Samanta, minha querida, boa tarde. Olá, cuidadora de almas, boa tarde. Edna, boa tarde. Já mandei o convite para a nossa ilustre Rita da Bebita. Oi, Vanir Flores, tudo bem? Aline Caldas, tudo bem? Gente, vão convidando os amigos de vocês para a nossa live, que vai ser muito... O volume está muito baixo, vamos levantar. O volume melhorou? Melhorou, Josi? Vamos convidar aí a nossa querida Rita da Bevita. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Josi, Vanir Flores. Gente, olha, hoje o assunto é super bacana, super importante. Nós vamos falar o porquê que às vezes as famílias pedem para a agência desligar o funcionário depois dele ter passado pela entrevista, depois dele ter feito uma negociação de salário, depois dele ter começado o trabalho na casa da pessoa idosa. Quais são os pontos mais relevantes, mais importantes para você permanecer no seu trabalho? Você sabe que todos os trabalhos existem regras, né? Em toda profissão tem regra. Toda profissão tem as suas rotinas, os seus métodos de trabalho. Quem chega primeiro sempre vai ensinar os que estão chegando agora. Isso é em todas as profissões. Não existe uma profissão que você já chega e você vai para o topo, a menos que você vá de cargo de chefia. Então, na nossa profissão, a mesma coisa. Quando a gente chega na família da pessoa idosa, geralmente, eles estão vulneráveis, eles estão com uma pessoa doente em casa, ou às vezes eles já passaram por vários e vários cuidadores, e aí eles querem o quê? Eles querem uma solução para o problema deles, né? Eles não querem um outro problema, querem uma solução, e somos nós que levamos essa solução. Então, a gente precisa entender como é que nós vamos
iniciar esse serviço, esse atendimento na casa da pessoa idosa. Vamos ver se a minha convidada já está chegando. Vamos ver, não chegou ainda. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. E também, né, outra coisa, enquanto ela não chega, que eu quero discutir com vocês, às vezes o próprio profissional pede desligamento do trabalho por não ter tido, não se identificou naquele ambiente, ou às vezes não tem experiência naquele ambiente, né? Às vezes não tem a aptidão necessária. Olá, Renata, tudo bem? E aí, gente, todo mundo preparado então para receber nossa visita? Hoje, super especial, uma agência que está com uma taxa altíssima de empregabilidade na região de Florianópolis, na região de Balneário Camboriú, Itajaí, Meia Praia, Itapema, né? Palhoça, toda essa região ali tem uma taxa de empregabilidade muito boa e muitas vezes eles estão buscando esse profissional capacitado e não estão encontrando. Então, a gente trouxe eles hoje, está trazendo eles para falar conosco, para que vocês conheçam mais uma fonte aí para vocês buscarem o trabalho de cuidador de vocês, tá bem? Vamos lá, aguardando mais um pouquinho para ver se elas entram aqui para a gente fazer o convite. Por enquanto não entraram, devem estar se preparando para entrar na live, né? E enquanto isso, eu quero dizer para vocês que segunda e terça-feira tem um curso gratuito no nosso instituto. O link está na nossa bio. Se você não tem o link ainda, você pode pedir o link que a Kátia vai estar mandando para vocês. Eu também mando segunda e terça da semana que vem. Um curso sensacional, onde nós vamos falar muito sobre a CBO. A Samantha está dizendo aqui, é necessário haver uma conexão entre a cuidadora e o ambiente de trabalho. Pura verdade. Essa é a parte principal, é essa conexão entre a cuidadora e o ambiente de trabalho. Super importante que a gente goste daquilo que a gente está fazendo, né? Queria uma dúvida, como faço para ir para fora do Brasil? Cuide, Jéssica. Jéssica, você tem que entrar em contato com a nossa escola, pode entrar lá pelo privado, que a gente atende você, ou num outro momento, tá? Você pode também receber informações nas nossas lives. Mas você está acabando o técnico de enfermagem, pode entrar em contato no privado, deixe seu telefone, escreva o que você está buscando, qual é a informação que você está buscando, que aí no momento oportuno a gente entra em contato contigo para te dar orientação. Olá, Sandra. Olá, Zanata. Tudo bem com vocês? Que beleza vocês todos aí participando aí da nossa live. Outra coisa que é importante vocês saberem também, gente, que nós vamos estar em Curitiba no dia 7 de setembro. No dia 7 de setembro nós vamos estar em Curitiba. E hoje vocês sabem de onde que eu estou fazendo a live? Digam aí para mim. Adivinhem. Quem é que adivinha onde eu estou hoje? Quem é que vai escrever ali nos comentários aonde eu estou hoje, gente? Olha só, vou mostrar para vocês. Vou mostrar um pedacinho lá da Mata Atlântica. Aonde será que eu estou, gente? Alguém arrisca escrever aonde eu estou neste momento? Qual cidade do Brasil que eu estou nesse momento? Então, vão pensando, não é Floripa, não. Rio de Janeiro, isso mesmo. Isso aí, gente. Minha convidada está chegando. Vou fazer o convite agora, neste momento. Estou no Rio de Janeiro, aqui no restaurante do Cristo Redentor. E queridíssima Rita da Bebita, já mandei o convite para ela. Ela já vai entrar aqui para conversar com a gente. Aí ela aí, ó. Olha lá, vamos ver. Olá, Oi, querida. Tudo bem? tudo. Ai, a gente tá com frio aqui, tu não tá, não? Tá, não. Menina, aqui tá um solzão maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. Tá Ai, que maravilhoso. Graças a delícia. Deus.
Graças a Deus, porque ontem choveu bastante, né? Mas hoje está muito bom, muito bom. Escuta, você, em primeiro lugar, você está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, mas parece que deu eco do que eu falei. Ah, tá dando eco do que você fala? Tá dando retorno para você. Uhum. Então eu vou fechar meu microfone e daí você fala para a gente ver se, se retorna para ti. Oi, boa tarde. Agora não retornou. Tá tudo bem. Ah, que dó. É, e ontem aconteceu a mesma coisa, talvez seja um problema aqui no meu aparelho, ou na distância, não sei, no microfone. Então a gente vai fazer o seguinte: toda vez que você for falar, eu fecho meu microfone para não dar retorno aí, não te prejudicar também a sua audição, tá? Tá bem. Obrigada, Rita, em primeiro lugar. Muito obrigada pela presença aqui na nossa live. É uma semana de lives que a gente está preparando com muito carinho, muita atenção para os nossos cuidadores. E eu achei muito providencial a gente convidar você, né, que tem a Bevita, na franquia da Bevita, que é em Florianópolis, em Balneário Camboriú. Eu estava dizendo agora mesmo ali para o pessoal que vocês têm muitos clientes, muitos cuidadores, vocês têm um acesso maravilhoso aí, tanto na parte dos clientes como dos cuidadores. Então, nós queríamos falar um pouquinho, né, com você sobre alguns assuntos. E, primeiro, gostaria que você se apresentasse melhor para o pessoal. Bem. Boa tarde, então eu sou a Rita Leongard, sou gestora do cuidado da Bevita Floripa e Bevita Balneário Camboriú. Né? Nós somos uma empresa de cuidadores, nosso escritório físico fica principalmente aqui no Estreito, em Florianópolis, mas nós atendemos de Palhoça até Itajaí. Somos uma franquia, né? A matriz fica em Porto Alegre, temos Bevita em Curitiba, São Paulo, interior do estado do Rio Grande do Sul também, Joinville, Natal, enfim, outras cidades, né, que fizemos esse bonito trabalho de fazer essa ligação entre as famílias que precisam ajuda no cuidado e os cuidadores, né? Então, as famílias entram em contato conosco, famílias que estão decididas a ter uma empresa de suporte, né, uma empresa responsável, como é a nossa, e nós fizemos então toda essa atenção da família, entendemos a demanda de cuidado e buscamos no mercado cuidadores que venham a completar essa demanda. Então, os cuidadores são prestadores de serviço, né? E a gente faz essa ligação. E eu admiro muito o trabalho do Instituto Sônia, né? Que faz formar essa mão de obra tão importante hoje, né? Em 2025, o Brasil vai ser o sexto país em número de idosos do mundo e a gente tem que estar preparado aí para atender essa demanda, porque só não vai precisar de cuidado, né? Quem infelizmente descansa antes. Quem viver e viver muito como a gente quer viver, como tudo está se preparando para a gente viver mais, nós vamos precisar de cuidadores, né? Toda a nossa família, enfim, esse suporte. Em Pernambuco não tem, eu vi a pergunta. Josi. Então, vamos Ainda? fazendo perguntas e depois a gente vai juntar tudo para ir respondendo para vocês, para a gente não interromper as falas, né? Vai ser bem interessante saber. Eu gostaria, Rita, eu fiquei tão encantada o dia que eu conheci pessoalmente toda a equipe de vocês, todo o trabalho super sério que vocês fazem, né? Trabalho de sabe, de ponta a ponta, de segunda a segunda, tá, o pessoal se empenhado, abrindo o campo aí no Brasil inteiro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim, e para nós também que estamos assistindo, a questão do desligamento dos profissionais. Por que as famílias estão tão exigentes atualmente? Como é que elas estão lidando com a substituição? Porque sabe o que eu penso? Eu vejo muita rotatividade de cuidadores nas casas. E eu penso que para vocês também devem passar pelo mesmo, né? Essa Sim. substituição é corriqueira? E quais os fatores que implicam uma substituição de um profissional? Certo. Depois que a gente pode responder todas as perguntas, eu vi que já teve outra pergunta ali, a gente pode olhar todas as perguntas. Mas vamos lá.
Então, as famílias que procuram, né, por um cuidador, eu sempre digo aqui dentro, ninguém gostaria de estar contratando, embora eu acabei de dizer que todo mundo vai precisar de cuidado, mas chega um momento que se fosse não é um serviço de livre escolha, assim, né? É um serviço que a família se vê no momento de desafio, né? Ou porque o idoso está muito idoso e precisa de cuidado e a família ainda está trabalhando, ou porque vem uma doença acometer, um AVC, enfim. Então, nós já estamos entrando num ponto delicado de uma família, né? É uma família que já está com problemas e nós vamos entrar ali para tentar auxiliar, para tentar deixar as coisas mais tranquilas. Então, tudo começa por aí. Eu acho que todo cuidador que decide ser cuidador tem que entender isso, que vai entrar numa casa onde com certeza, no mínimo, uma pessoa está ali precisando de ajuda, ou está passando por uma dificuldade, ou está com um diagnóstico de uma doença severa ou de uma doença incurável, né? Então, a gente já está entrando num meio muito delicado. E aí, o que eu vejo é que muitas pessoas, eu acho que não entendem isso, né? Que chegam, às vezes, sem uma postura adequada, sem essa calma de estar ali para somar, para auxiliar essa família, né? Hoje, me faz ser contratada, respondendo antes de ser desligada, né? É essa necessidade, né? É essa necessidade, então, de que as pessoas estão com muito envelhecimento, né? Veio com as demências, porque estamos vivendo cada vez mais. Então, se chegava aos 85 anos, hoje 85 anos, já tem alguma situação, 80, que não pode ficar sozinho. E o que faz as famílias rever essas situações de desligar uma cuidadora? Na maioria, foi porque a gente tomou uma postura inadequada. E eu digo a gente, né, porque não somos pertencentes, né? Nós contratamos os cuidadores. Então, uma postura inadequada, o que é uma postura inadequada? É a gente não ser agradável dentro da residência, né? Uma das missões da Bevita, ontem ainda fiz uma atividade aqui que fiz toda a minha equipe técnica reler a nossa missão, a gente prestar um cuidado humanizado, mas respeitar essa família, respeitar essa intimidade. Então, muitas vezes essa intimidade não é respeitada. E também, quando um cuidador decide prestar o serviço para uma empresa, então tem duas veias hoje, o que mais faz desligar os cuidadores. Uma delas, o cuidador, ele fica no limbo de querer prestar o serviço particular e pela empresa, e ele tem que entender que isso tem diferença, né? Ambas delas vão chegar no segundo ponto, que eu vou bater mais forte, mas começa, fui contratado a prestar um serviço para uma empresa. Então, quando eu entro naquela residência, que é um templo, né? Cada residência tem que ser muito respeitada, ou dentro de um residencial, de um lar geriátrico, que também às vezes precisa de cuidador, né? Que a família contrate um cuidador, porque às vezes o residencial não dá conta, então a gente atende também isso, ou no meio hospitalar, porque a família não dá conta de cuidar sozinho. Ambos eles, se eu estou pela empresa, eu tenho que entender que eu estou pela empresa. E muitas cuidadoras já no primeiro dia de atendimento já oferecem o serviço particular. E isso traz para as famílias uma falta de credibilidade naquela pessoa extrema, ou seja, o legítimo tiro que sai pela culatra, porque se eu não sou confiável, que eu estou aqui por uma empresa e eu não estou íntegra com aquela empresa, como é que a família vai te ver, né? Então, eu tenho muitas prestadoras de serviço, já aconteceu isso com a gente, da família ligar, olha, para minha equipe ou para mim mesma. A cuidadora estava aqui, ofereceu o serviço faz particular, achei tão desagradável. Então, não façam isso. Se vocês estão prestando um serviço, seja por qualquer empresa, não se ofereça particular, porque isso sai feio, sai de uma falta de ética. Agora, se você optou por ser particular, tá tudo certo. Você prestar o seu serviço particular ou se oferecer para um amigo daquela família, daí você vai estar no meio daquela família. Agora, eu estou ali pela empresa e oferecer serviço até para um amigo, para o vizinho particular, não é legal, não é legal. Né? Já teve cuidadora
que foi na residência pela Bevita e entregou um cartãozinho particular. A família que procurou a empresa, ela não quer contratar particular. Ela já pensou, ela já passou pelo momento de escolha, ela já botou na balança. Então, não vá por esse caminho, que não vai ser legal. Mas está tudo bem. Quem quer trabalhar particular consegue indicações, está tudo certo. Não critico em nenhum momento. Tem famílias que buscam um atendimento mais daquela pessoa que recebeu a indicação e está tudo bem. Então, fechou. Acho que esse é um grande ponto que já faz a família. Opa, não gostei. Outro ponto é se tornar algumas ações, algumas posturas também não éticas dentro da casa. Ou seja, a gente fala isso muito nos nossos treinamentos. Evitar comercialização. Então, eu cheguei lá para prestar um serviço, eu já vou querer fazer a unha e cobrar do cliente. Não, você foi prestar um serviço de cuidadora, não de manicure, não de cozinheira, não de motorista. Então, não se ofereça para fazer coisas que não está até a Sônia falou essa semana do CBO, né? O que não sai da CBO do cuidador e o que foi combinado, né, entre a empresa ou você no seu primeiro dia. Se vai fazer um serviço particular, combine suas atividades, né, com a família. Quais serão minhas atividades? Com a Bevita ou com outra empresa, entenda quais são as tuas atividades. Não saia fazendo coisas que não foi combinado, porque sai feio, fica demonstrando uma falta de ética. Tudo que se fala em dinheiro versus idoso, a gente está também pisando num terreno muito sem, né, muito cuidadoso, assim, né? A gente não pode oferecer um serviço ou para o idoso diretamente, ou até para o familiar do idoso, né? Então, isso não é uma postura legal, né? Comercializar, trazer coisas para vender, mesmo que você faça, e eu super admiro quem procura outras rendas, né? A vida não tá fácil. Tem gente que é cuidadora e faz, às vezes, bolo para fora ou vende algum produto, tá tudo bem, mas não na casa do teu cliente. Na casa do cliente que você está de particular ou para uma empresa, você é cuidadora. Então, essas coisas não podem se misturar. Tem uma coisa, né, Rita? Uma coisa que eu achei interessantíssimo que você falou agora, né? De fazer a unha e cobrar. Gente, quando a gente faz um plus a mais na casa da pessoa que a gente está cuidando, porque nós estamos ali para fazer higiene, conforto, cobrar já fica um pouco fora da ética profissional, porque eu vejo assim, as idosas, quando a gente vai dar banho, geralmente elas lavam a cabeça 2 vezes por semana. Ou lava no salão, ou lava em casa. Como a cuidadora está ali, a cuidadora lava e ela pode colocar um rolinho na cabeça dela sem problema nenhum. Não é um serviço profissional, é um serviço de amor, é um serviço de dedicação. Eu nunca na minha vida passou pela minha cabeça que eu fosse colocar um rolinho, um bobs no cabelo para fazer um cabelo mais bonitinho, fazer uma unha bem limpinha, passar uma base, que eu tivesse que cobrar mais, porque está dentro da higiene e do conforto da pessoa idosa. Né? Agora, por Atividades de exemplo, eu vejo. autocuidado, né? Estimular a Claro, atividade de autocuidado. claro, elas vão se sentir prazerosas, é um prazer estar fazendo aquilo, para passar o tempo, para interagir, né? Agora, eu vejo muitas cuidadoras fazendo cursos de massoterapia, fazendo outros cursos, podem atuar na área delas, mas não dentro do ambiente de trabalho, cobrando mais, fazendo quase como uma dupla função, né? Tem que Isso. entender isso, acho super importante. E essa questão também de que as cuidadoras não entendem qual é o papel delas quando são contratadas por agência, isso é muito grave, gente, porque quando uma agência vai contratar uma empresa, ela já conhece a empresa, ela já foi indicada para aquela empresa, já existe todo um processo atrás dessa contratação, né? Então, você falou muito bem sobre isso. E eu tenho muitas cuidadoras que me procuram, procurando trabalho, né? Nosso grupo VIP é um grupo que elas estão ali disponíveis para indicarmos para as agências. A gente não indica mais direto para as famílias. Fica bem claro isso, por quê?
porque nós não queremos essa responsabilidade. Nós somos uma escola. Então, a responsabilidade é da empresa. Sim. Né? O pagamento desse funcionário é com a empresa. Aí, eu já vi cuidadoras que chegam e pedem dinheiro para o idoso, pedem dinheiro para a família, confundem as suas atribuições, confundem os seus direitos e os seus deveres, né? Talvez seja isso que há esse desligamento, né? A Odete está dizendo aqui, sempre que lavo o cabelo da assistida, faço escovinha. É gratificante ver ela se olhar no espelho e dizer está bonita, ou pintar a unha. É verdade, eu adoro. Eu acho que nunca faltou cliente para mim por causa disso. Eu nunca me pesei para fazer nada, nada. E como é que está a procura das cuidadoras com certificação aí para você, Rita? A gente sempre pede, né, que traga já na entrevista, né, o certificado, porque é um diferencial e as famílias têm pedido muito para a gente relatar um breve resumo, né, de quem a gente está enviando para a residência, né? Então, às vezes até nos criticam, né, que nossa entrevista é um pouco demorada, que a gente pede um monte de documento, mas as pessoas têm que entender que o quão é responsabilidade enviar um prestador de serviço, né, usando o nosso know-how, o nosso nome, lá para uma residência que muitas vezes um idoso está sozinho. Então, sim, na entrevista a gente pede o certificado que as pessoas tragam aqui, a gente faz cópia, a gente monta um documento de cada prestadora de serviço, né? Com a ficha que elas preencheram aqui, onde a ficha ali elas vão deixar alguma referência de trabalho que a gente checa também, isso é bem importante. O que ela tem de conhecimento, a gente aplica uma mini provinha técnica assim de conhecimentos gerais de um cuidador, o que que é hipotensão, o que que é hipertensão, que são coisas que é importante, né? Um cuidador ter de conhecimento. Então, a gente pergunta, ali na ficha tem o grau de escolaridade, tudo, e a gente anexa, né, uma cópia do certificado que a pessoa traz e demais documentos ali que a gente pede. Quando a gente vai ingressar um prestador de serviço numa residência, que a gente fechou a vaga, que a gente diz, a gente faz um resumo para aquela família, né? Por telefone mesmo, ó, filho, vai a cuidadora Maria, ela tá aqui, tô com o certificado dela aqui, ela se formou no Instituto Sônia no ano tal, tá aqui. Então a gente usa bastante, cada vez mais as famílias têm pedido essas referências e eu, né, também pediria, se fosse para minha casa, a gente tem que entender isso, né? Então é muito importante que vocês guardem os certificados, façam cópia digital, enfim, porque a gente sempre pede e acredito que outras pessoas, outras empresas também peçam, né? As famílias sempre perguntam, a gente vai atender com cuidadora, com técnica de enfermagem, enfim, eu sempre explico. Para todas as famílias, essa é a minha fala. Nós somos uma empresa de cuidadores de pessoas, né? Então, todos que vierem a prestar o serviço pela Bevita, eles são cuidadores. Mesmo que a pessoa tenha o técnico de enfermagem, por exemplo, ela vai atuar como cuidadora, né? Então, o que a gente mais preza é esse conhecimento de cuidado, né? E, enfim, o curso de cuidador ele é super importante. Com certeza, alguém está comentando ali que o cuidador tem que verificar os sinais vitais, porque isso é uma atividade, né? Saber interpretar, saber entender, né? A verificação de pressão, verificação da saturação, desde a pandemia ficou super em alta, né? A gente pede para ter os equipamentos na residência e os cuidadores manusear daí para acompanhar lá o cuidado, né? E os cuidadores de vocês fazem relatórios diários assim do atendimento dele. Uma vez que ele Sim, vai inserido dentro de uma família, ele vai fazer os relatórios diários e daí para que você tenha um acesso caso haja alguma intercorrência. Então, isso. como disse a Rosana está dizendo, é importante que o cuidador saiba ler e escrever, saiba interpretar textos, gente. Não é só ler e escrever, mas interpretar um texto, né? Saber escrever um texto, saber explicar o que está acontecendo. Se não tiver um olhar para o idoso, não vai saber preencher um caderno de descrições, né? Então, eu acho que
uma pergunta importante. Quando eles vão para a entrevista e não são chamados, eles vão para um banco de dados? Certo. Então, como que funciona aqui? Como eu comentei, a gente faz a entrevista, né, presencial ou por vídeo, né? E depois a gente monta esse apanhado aí dos cuidadores com os documentos, com a ficha preenchida. Todos os cuidadores que são aprovados no processo seletivo, que são aprovados na entrevista, na comprovação desses documentos, na análise ali da provinha técnica, que é uma prova simples, que como o pessoal está colocando aí, são coisas básicas que um cuidador tem que ter conhecimento, ele é aprovado. Sendo aprovado, ele vai para um grupo que a gente tem, um grupo de banco de dados, que a gente fala banco de talentos, né? De prestadores de serviços que estão aptos, né, a realizar um cuidado pela empresa Bevita. Conforme a gente vai recebendo demandas de clientes, a gente vai tentando encaixar essas pessoas que são aprovadas numa vaga específica. E disparamos as vagas nesse grupo. Então, todo mundo que está nesse grupo tem acesso às nossas vagas. E a gente tenta entender onde a pessoa mora, o bairro que está perto, né? Se vai ter acesso de ônibus, a questão de valor. Tem em Curitiba, a Bevita tem em Curitiba, sim. Lá a primeira pergunta foi falado de valores defasados, né? Uma moça escreveu ali. Enfim, essa questão é bastante discutida, né? Cada cliente, né? Eu particularmente trabalho junto com o nosso financeiro o valor que a gente vai conseguir cobrar em relação àquele cliente, em relação àquele cuidado, né? Então, hoje os orçamentos da Bevita, eles são personalizados, né? Eu entendo, a gente entende qual é a demanda de cuidado e quanto que a gente pode cobrar daquele cliente, né? Sempre o maior valor cobrado, ele é repassado para o prestador de serviço, né? E uma taxa de administração fica com a empresa. Todas as empresas mais ou menos funcionam da mesma forma, né? A gente precisa ter uma taxa de administração onde a gente vai ter a nossa renda também por administrar, por contratar, pagamento da nossa equipe interna, né? Mas grande parte do valor cobrado que a gente cobra é repassado para o prestador de serviço, porque é isso, né? Ele é o nosso braço lá no cuidado. Quanto que a gente consegue cobrar, né, versus quanto que a gente vai conseguir pagar. Então, cada vaga hoje tem um valor mais ou menos acordado dentro do nosso limite que a gente pode pagar. Se não está bem para aquela pessoa, se aquele valor não está de acordo, ela não aceita a vaga e está tudo bem, né? As pessoas elas têm livre arbítrio, né? Para entender se aquele valor está condizente com o que ela pode ou não. Geralmente, num atendimento particular, o cuidador vai conseguir cobrar um valor a mais, porque acaba que é ele na negociação ali com o cliente, né? Mas pela empresa tem toda a segurança, porque eu já fui na residência, né? Uma técnica nossa, né? Já teve casos que eu não aceitei também atender, porque também eu acho que não seria bacana, né, para a gente ou para o cuidador. Então, geralmente a gente tem esse cuidado também de onde vai enviar o cuidador, se aquele é um ambiente seguro também, né? Então, são vários, enfim, os benefícios, né, de se atender por uma empresa, mas é livre-arbítrio das pessoas escolherem ou não, né? Então, isso é uma coisa. E a gente segue fazendo acompanhamento. Então, ali voltando, né, à questão principal da nossa conversa sobre o desligamento, ao longo dos atendimentos, nós fizemos visitas nas casas, né? Tem uma dupla aí de assistentes de supervisão do cuidado, que a gente chama, que elas vão na casa, conversam com as famílias para ver se está tudo bem com o cuidado, né? Se aquele serviço que está sendo prestado está atendendo à expectativa da família, se o idoso está sendo bem cuidado, mas também tem um olhar para a cuidadora, se a cuidadora está bem na residência. Porque esse conjunto tem que fechar, né? A cuidadora tem que estar se sentindo bem naquele ambiente, com aquele assistido, e a família também. Se algo não está bom, a gente chama para dar uma conversa, né? Então a gente conversa com a família, o que que pode melhorar? E conversa com o prestador de serviço, o que que pode melhorar, né? Uma ação aqui, uma ação ali, né? A gente tem muita reclamação sobre o uso do celular, né? O uso do celular, ele é
Isso que eu ia te perguntar, quais são os problemas que os cuidadores mais causam no ambiente de trabalho, que às vezes leva a família a chamar a agência para fazer a substituição? Certo. Então, é uma falta de proatividade, uma falta de atenção e a falta de compostura que a gente estava conversando no começo, né? Essa tríade, né? Então, prestador de serviço que chega na residência fica ali sentado, de boa, né? Para cuidar do idoso, a palavra proatividade é um dos maiores valores que um prestador de serviço tem, porque você tem que ser proativo em todas as ações para que um idoso cumpra as atividades básicas diárias. Ele não vai se lembrar de tomar água. Tu tem que oferecer. E se tu não oferecer, ele não vai pedir. Então, se tu não tiver a proatividade de levantar, oferecer uma água, vamos no banheiro de tanto em tanto tempo, mesmo com fralda, precisa levar no banheiro a grande maioria, né, que não é acamado, enfim. Então, essa falta de proatividade, eu tenho bastante reclamação, né? Prestador de serviço, cuidadora que chegou ali na casa, que ficou sentada, fazendo uso do celular, né? Então, ou às vezes, assim, de levar computador para casa para estudar, tá? Tem uma prova, mas aí não é, né? Uma coisa é fazer uma leitura enquanto o assistido está descansando, outra coisa é eu atrapalhar o cuidado, né, por uma questão minha particular. Daí, quem tá no celular, no Instagram, não sei o que, tá cuidando? Não, né? Então, assim, essa dedicação enquanto ele está acordado. Quando é o momento de descanso, daí é o momento de tu também dar uma relaxada, fazer uma leitura, né? Então, essas são as principais recomendações. E também já tive que fazer o desligamento da prestação de serviço por muita questão de falta de compatibilidade com colegas de atendimento, né? Falta de um mau relacionamento. Então, tem muitas pessoas que não entendem que não trabalham sozinha, né? Ninguém fica, mora, eu não, nós não atuamos com prestadores de serviço que moram na residência, que são donas daquela residência. Então, tem pessoas que não sabem, né, fazer uma boa troca de atendimento, uma boa passagem. Olha, eu fiz assim, ou que também levam tudo para o pessoal, né? Uma colega fala uma vírgula, a pessoa já leva para o seu pessoal. Você recebeu uma chamada de atenção ou um comentário de alguma ação, ninguém está falando mal de você, ela está falando daquele momento. Olha, ali poderia ter sido assim, e a pessoa já leva para o pessoal, já cria uma birra, já se discutem, né? Discussões dentro de residência. Isso é uma falta de educação tremenda. A casa não é sua. Como que você vai discutir com alguém dentro de uma casa, né? Não sei quem está escrevendo, já fiz plantões para vocês, amei trabalhar com vocês. Ai, legal, não consegui, Josi. Muito obrigada, estamos A sempre de Josi, portas abertas. aluna nossa, Josi, olha que bacana. Eu acho assim que tem cuidadores e cuidadores, né? E uma das coisas que a gente falou ali na nossa palestra em São Paulo é o porquê que vocês estão na área de cuidado, né? Você gosta mesmo? Você tem certeza que é isso que você quer? Porque se não for, vai embora, vai fazer outro trabalho, vai buscar um outro trabalho mais fácil. Porque as pessoas, elas têm um hábito de contar para o outro, estou trabalhando ali, estou ganhando tanto, estou trabalhando ali, estou ganhando tanto. Acho que é muito o plantão, como não existe uma tabela de valores do plantão, o plantão ele é muito relativo, depende da negociação com a família, né? Como que você não precisa dizer os valores que se cobra, se não existe como, você não tem uma tabela oficial. Eu acho, né, nós não temos, nós cuidadores, falando por nós, não pelas agências. Não existe um Ministério do Trabalho, não existe uma lei que dê uma tabela de valores de plantão para que os cuidadores digam, eu só trabalho se for por tanto, ou por tanto. Tem gente que não trabalha por 100, por R$ 150, e depois acaba perdendo uma outra oportunidade melhor, né? Como acontece todos os dias, as pessoas reclamando dos valores de plantão. E também esperando, né, nos grupos. As empresas elas têm uma Sim, dinâmica para fazer é essa que, captação. nós temos que ter um entendimento, e eu consigo ter esse entendimento, como eu sento com as famílias para conversar,
O gasto das famílias é imenso. E eu tenho, na minha vida particular, uma atenção com a avó do meu marido, que eu sei quanto que ela ganha, eu sei quanto que a gente gasta, que a gente paga a cuidadora 24 horas, pessoalmente, né? Então, assim, o gasto, ele é um saco que todo tem fundo, né? Não adianta eu chegar lá, cobrar um valor que eu gostaria de cobrar. Claro que eu gostaria de cobrar mais, mas e a pessoa vai conseguir manter? A roda vai conseguir girar? Então, eu, como gestora, eu não olho só para o meu serviço, eu olho para o todo. Quando eu chego numa casa, eu entendo que profissionais que atendem aquele idoso, se ele usa fralda, se as medicações são compradas, são ganhadas do governo? Não, não são, a maioria não são. E aí? Né, da onde que é a fonte de renda? Eu faço essas perguntas, entendo quem é que vai pagar, porque eu tenho que saber quem é que vai me pagar, quem é que vai assinar o contrato. Então, a coisa é muito maior do que simplesmente, estão pagando pouco, a empresa é ruim. A empresa não é ruim. A empresa cobra do cliente, repassa para o cuidador e fica com uma taxa, a mesma taxa sempre, né? Então, claro que clientes que eu consigo cobrar um pouco mais, dá uma vírgula talvez de taxa maior. Então, assim, não tá bom, né? É muito feio. Quer ver cuidadora? Olha, isso eu vou dizer. Vou usar o espaço para dizer. A gente está nos grupos. Se a pessoa mete pau lá nos grupos, faz escândalo lá, cara, nem entra aqui para fazer entrevista. Porque se a pessoa já fez barraco lá no grupo, que dirá numa residência minha. Então, muitas pessoas às vezes ficam ali incomodando no nosso WhatsApp. Não passei numa entrevista, não passei numa entrevista. Eu tenho 8 funcionárias aqui, são 8 celulares. Uns 5 deles estão nos grupos do WhatsApp. Se alguém das minhas funcionárias vê uma cuidadora dessa que faz barraco em grupo, faz discussões ali em grupos de WhatsApp e me mostra fora de perfil. Não, não, nem adianta perguntar mais e ficar incomodando aqui meus celulares. Por que que não foi aprovado? Não foi aprovado. Se você não tem condições de ter um bom relacionamento num grupo de WhatsApp, num grupo de vagas, que dirá numa família. Então não entra, não entra, não adianta questionar. Também outra coisa, se não sabe esperar a hora da resposta. A gente fala com muitas pessoas. Às vezes as pessoas mandam um WhatsApp. Não sei o que, sobre aquela vaga. Dá 5 segundos um ponto de interrogação. Mais 3 segundos outro ponto de interrogação. Me mostram. Tem perfil? Isso aqui tem perfil para trabalhar? Uma pessoa que não sabe esperar ter uma boa resposta. A gente tem uma, duas, três pessoas aqui no recrutamento. Uma delas passa o tempo inteiro fazendo entrevista. Outra está tentando agendar. Uma pessoa para agendar. Então tem que ter calma, tem que esperar. Vai ser bem atendida. Se não for bem atendida, também sou a dona da empresa, quero saber se meus funcionários estão atendendo bem. Agora, a pessoa que não tem perfil para falar no WhatsApp, para fazer de forma correta um agendamento, chegar aqui na empresa com postura para fazer uma entrevista, não vai para uma residência de cliente meu. Não vou mandar. É o meu cliente, ele quer ser bem atendido. Então as pessoas têm que entender, o mundo está rápido, está todo mundo com pressa, mas tem que ter educação. Educação é em primeiro lugar. Para se tratar num grupo de WhatsApp, para agendar sua entrevista, para chegar aqui e dar bom dia, você já está sendo analisado, desde que a porta da empresa abriu. Então, isso tudo faz reprovar. Às vezes as pessoas não entendem. As minhas funcionárias, elas dão feedback. Você não foi aprovado na entrevista. Como? Eu tenho 20 anos de experiência, não sei o que, não sei o que. Não vou estar dando explicação, não vamos dar explicação por que que não foi aprovado, mas alguma coisa você fez de errado desde o momento do agendamento da sua entrevista ou nos meios que a gente tem visão. Os grupos de vagas aí, a gente está dentro e vê isso acontecer, né? E muitas vezes, vou pegar aqui meu microfone que eu quero que todos ouçam. E muitas vezes é preciso o cuidador olhar para dentro de si um pouquinho, sabe? Eu tenho uma cuidadora que fez curso comigo há anos atrás. Esses dias eu passei 2 empresas para ela, inclusive uma era vocês. E aí depois ela, mas eles tinham que retornar. Eu estou desde cedo esperando eles me retornarem. Eu disse, querida, quem precisa do trabalho? Você. Eles têm inúmeras cuidadoras para atender. Além de cuidadoras, ainda os clientes, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso na hora de falar Sim. das coisas da vida. Eu acho que para tudo a gente tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso para tudo.
Mas que maravilha, eu poderia ficar horas aqui conversando sobre esse assunto contigo, Eu porque nossas também. cuidadoras, elas também precisam muito desse suporte, precisam também desse entendimento, né? Quero mandar um beijo para a Sinira, lá de Balneário Camboriú, que acabou de entrar na nossa live. Dizer para vocês que tem sim Bevita em Balneário, tem em Curitiba, né? Tem em Florianópolis, e que são parceiras nossas, que nós estamos sempre tentando transformar assim o cuidado no melhor que podemos para que a gente possa ter a mesma sintonia, o idoso, o cuidador e o contratante. Deixa uma palavrinha final para a gente, querida Rita, e muito obrigada pela tua presença aqui nesse dia com a gente. Então, para fechar, é um trabalho lindo, né? Vocês prestam um trabalho lindo de ensinar, formar cuidadores e cuidador. Bom, eu sempre digo, né? Eu sou apaixonada já pelo nome da profissão, né? Ser cuidador de uma pessoa. Pensa, né? Uma pessoa que já não consegue beber água, comer sem a nossa ajuda. Então, é um trabalho tão digno, tão lindo, tão admirável, que precisa ser feito com muita postura, com muita calma, equilíbrio emocional. Então, né, o que eu dou de dica para vocês, né? Se acalmem, façam um bonito trabalho. Onde vocês entrar, queiram ser lembrados, porque vocês estão tocando numa alma, tocando num corpo de uma pessoa que precisa de vocês para viver. E a gente não quer substituir ninguém, nós não queremos rotatividade, mas infelizmente acontece muito por falta dessa postura profissional. Então, já que escolheram, façam bem feito, né? Vocês estão ali ao ladinho de uma vida que o coração está batendo, que precisa de proatividade para fazer as coisas, conversar, dar risada, escovar o cabelo, é lindo, é demais, né? Então, e estamos de portas abertas, nós amamos o que a gente faz. Ontem ainda teve um filho aqui, ansioso, que tem que voltar para o trabalho, a mãe não pode mais ficar sozinha. Eu fiquei olhando assim para ele, eu falei, gente, é tão grande isso. Então, pensa, uma pessoa, ela só quer trabalhar. Ela precisa trabalhar, mas a mãe tem 80 anos, não pode mais ficar sozinha. E nós estamos ali para ajudar. Então, vamos lá, vamos trabalhar direito, né? E tem espaço para todo mundo, né? Tem empresas boas aqui na cidade, tem nós que estamos sempre batalhando por fazer um serviço maravilhoso. Somos perfeitos? Não, também erramos, porque estamos numa uma grande equipe aqui, mas a gente está sempre tentando fazer o certo. Tá bem? Estamos de portas abertas. Quem precisar falar conosco no Bevita Floripa tem nosso telefone. Muito obrigada, gratidão mais uma vez pela colaboração. Quero aproveitar o embalo aí da nossa live, dizer que dia 7 de setembro nós estaremos em Curitiba com a cuidadora estimuladora. Vai ser um treinamento assim, maravilhoso. As vagas estão se encerrando. Se você conhece alguém de Curitiba que queira estar conosco presencialmente, estaremos lá. Muito obrigada, Bevita. Nós vamos colocar essa live no nosso feed, no nosso stories, para vocês seguirem o arroba Bevita Florianópolis. Obrigada, Rita. Beijão Beijo, para tchau. vocês. Tchau.